Boa noite, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos para a nossa reunião da noite de hoje. Vamos pedir ao nosso irmão Tiago Nascimento, representando a juventude da nossa casa, para fazer a leitura da nossa página e podermos assim nos harmonizar para iniciar a nossa reunião. E logo após faremos a nossa prece inicial. Livro Ceifa de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Encargos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Paulo, Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho, análogos àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiaridades e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas, se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interesse em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. À face disso, precisamos considerar que todos possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem, onde estivermos. Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte, há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando ao proveito de todos. Considera a indicação que recebe para servir, segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação, por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Agradecemos então o nosso irmão Tiago pela leitura da página e convidamos a todos os irmãos a unirmos os nossos pensamentos e podermos assim fazer os nossos agradecimentos da noite de hoje. Dizendo assim: amado Mestre Jesus, amado Pai, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em vosso nome, agradecidos por mais esta oportunidade de estudarmos um pouquinho dos teus ensinamentos e podermos assim, Senhor, nos harmonizar para recebermos as melhores vibrações na noite de hoje. Agradecemos, Senhor, pelo nosso dia de hoje, pela vida, por todas as bênçãos que recebemos e muitas vezes nos passam despercebidas. Mas agradecemos, Pai, por termos a oportunidade de refletir, de conhecer os Teus ensinamentos e assim buscarmos as reformas necessárias para que possamos assim ser beneficiados no nosso processo evolutivo. Abençoa todos os irmãos que estão aqui presentes, participando conosco desta reunião virtual, Senhor. Que cada um, juntamente com os seus familiares, recebam as melhores vibrações de amor e possam, Senhor, sentir-se acolhidos. E assim, Senhor, contando sempre com o Teu amparo, e com o amparo da espiritualidade amiga, que nunca nos abandona, possamos assim dar por iniciada a nossa reunião,
de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. O nosso tema da noite de hoje é obrigação moral. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, e será realizado pela nossa irmã Vânia Hungria, aqui da nossa casa. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Nosso estudo de hoje tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, item 7, que é a instrução dos espíritos e que nos fala sobre o dever. E o espírito que manda essa mensagem é Lázaro, em Paris, 1863. E o texto começa assim: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida, ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Quando eu comecei a estudar esse texto, pensando nos deveres, principalmente como nos diz Lázaro, o dos sentimentos, que são os mais difíceis de realizar, eu lembrei da história de Paulo de Tarso, que de todas as dificuldades que enfrentou, a mais intensa e difícil foi dentro dele mesmo. Foi ultrapassar as barreiras de tudo que ele acreditava, que ele achava que sabia, que ele acreditava ser o certo, para se modificar. E ele precisou de um tempo para isso, para se isolar e conseguir dar conta de entender tudo isso para poder fazer a mudança necessária. E é sempre bom lembrar, que mesmo Paulo, que recebeu a visita pessoal de Jesus, ele não escapou dessa fase de aprendizado. Não foi por ter recebido diretamente a visita de Jesus nas portas de Damasco, quando Jesus aparece para ele e ele perde a visão, ele não escapou do aprendizado, ele teve que se adaptar, ele teve que compreender, ele teve que trabalhar muito e passou por sofrimentos muito intensos até ele ser quem ele realmente teria que ser. Como nos diz o nosso texto, o dever é a obrigação moral. E essa obrigação, ela é pessoal e intransferível. Ela é só nossa, não é de mais ninguém. Cada um tem a sua e não tem como interferir nesse aprendizado, nesse dever. Cada um tem que cumprir o seu. Nosso dever começa no momento em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do outro. É aí que a gente já tem que começar, já tem que soar o alerta, E ele termina exatamente no limite em que nós gostaríamos que o outro tivesse para conosco. Cada um na sua vida, cada um fazendo a sua parte. É desse jeito que funciona. Ou melhor definindo, eu respeito o seu espaço porque eu desejo e preciso que você respeite o meu. Respeito a sua opinião, o seu posicionamento pelos mesmos motivos, porque eu preciso, gostaria e quero ser respeitado. Porque para que nós tenhamos uma vida, minimamente organizada, é preciso que existam regras para dar essa organização, para que nós tenhamos condição de cumprir os nossos deveres. E nós podemos observar isso nas leis imutáveis de Deus, no movimento dos astros que influenciam as marés, os ciclos de vida, de nascimento, de renascimento, tudo obedece a leis,
há uma ordem, há um tempo determinado. Não acontece, as coisas não acontecem de qualquer maneira, né? Em todo o nosso orbe e em todo o universo, as coisas são sincronizadas, acontece tudo no tempo certo. Os tempos de colheita, de plantio, as marés, o nascer do sol, o anoitecer, tudo tem seu tempo determinado. Nós podemos observar a ação dessa lei em nós mesmos, no nosso corpo, na evolução do nosso organismo, né? Que nós já não temos alguns órgãos que não são necessários hoje, desde que o homem surgiu na Terra. E na própria deterioração do nosso corpo, quando retornamos, né, ao todo que nos envolve, o corpo físico se desfaz e se reintegra ao planeta, tudo obedece a uma lógica. Observamos a necessidade dessas regras no convívio com nossos semelhantes. É muito importante, né, termos regras de convívio, senão fica muito difícil cada um cumprir o seu dever se não houverem normas, regras, leis. Nós estamos em um momento social que já dura alguns milênios, né? Na verdade, nada é novo, em que o indivíduo ou alguns grupos de indivíduos se percebem com inúmeros direitos, mas ao mesmo tempo reivindicam um mínimo de direito a outros grupos, por não terem a mesma opinião, por não terem a mesma condição econômica, ou a cor da pele, a mesma religião, a cultura ser um pouco diferenciada, né? Nós vimos aí ao longo dos séculos as guerras santas, a Inquisição, a escravidão, o aprisionamento de pessoas, o aniquilamento de povos pela cultura, pela cor da pele. Nós estamos vendo isso aí na nossa história, ao longo de centenas de anos, e continuamos vivenciando isso hoje, no nosso dia a dia. Invadimos ainda aldeias indígenas, levando doenças, roupas diferenciadas, maquiagem, uma religião que não condiz com a cultura daqueles povos, né? Sem perceber ou sem querer perceber a grandeza da cultura do outro, desmerecendo, sem sequer conhecer a cultura daqueles povos. São guerras totalmente absurdas e sem sentido se nós pararmos para pensar realmente, contadas por território, contadas em quilômetros, em cidades, e não pelas histórias das vidas que ali foram construídas, das pessoas que ali vivem. Nada disso tem importância. É só o tamanho das terras que vão ficar, não vão conosco. E nesses embates sociais, políticos e pessoais que nós arrumamos para nós a cada dia, muitas vezes, na maioria das vezes, nos deixamos aborrecer e influenciar por opiniões que nos desviam do nosso caminho, que retardam nossa evolução, nos esquecendo que para haver vida há de haver regras, é necessário. Nossos deveres como indivíduo único que nós somos e como ser social que nós também somos, é de nossa inteira responsabilidade. E fugir desses deveres é pedir muito a Deus para repetir a lição. E é isso que nós vamos fazer a cada vez que nós negligenciarmos os nossos deveres. E diz Lázaro no nosso texto: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. E quando ele fala que somos juízes em nossa própria causa,
ele está falando que nós somos juízes para julgar a nós mesmos e não ao nosso próximo. Avaliar as nossas atitudes sem nos condenar, mas avaliar. Julgar sua veracidade, a sua necessidade, a consequência dos nossos atos e assim poder decidir pelo melhor caminho. E quando ele diz que somos escravos em nossa própria causa, é no sentido de nos dobrarmos às necessidades para que o dever seja cumprido. Ou seja, nós viemos para aprender algumas lições, para nos melhorar em muitos aspectos. Então, quando as oportunidades surgirem, abracemos as oportunidades, sem reclamar. É isso que ele chama de ser escravo da própria causa, porque não se delega obrigação moral. Nosso primeiro dever como criatura, como ser vivo existente, é cuidar de nós mesmos e preservar a nossa existência. É a nossa primeira obrigação. Por isso nós temos um instinto de sobrevivência, para preservar a vida acima de qualquer coisa. E por isso também o suicídio é um ato gravíssimo, seja ele realizado de forma direta ou indireta. Tanto que esse mês de setembro, nós temos o Setembro Amarelo, já para lembrarmos disso, falarmos a respeito e preservarmos a vida. Porque o primeiro dever de um organismo, seja ele um vegetal, um vírus ou uma pessoa, é existir, sobreviver. Nós vemos aí plantas lindas nascendo em rachaduras de asfalto. É a sobrevivência. Tinha ali uma raizinha, caiu uma sementinha e ela aproveita o que tem, as condições para sobreviver. E assim são os animais e assim somos nós. Devemos ser assim sempre, gratos à oportunidade da vida e lutar por ela para nos melhorar. Se não estivermos em desequilíbrio psicológico, psiquiátrico, nós damos conta disso, de preservar a nossa vida, e o instinto de conservação, de preservação, nos auxilia a fazer isso, dá toda aquela força. Por outro lado, quando esse instinto é vivenciado em excesso, já gera também um desequilíbrio, que é o egoísmo, que geralmente, por ser um desequilíbrio, também acarreta no descumprimento de um dever moral, que é a caridade, é a bondade, é a paciência com o outro, é o servir, Como já dissemos em relação aos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque o que nos dá prazer, vantagens sociais, muitas vezes visibilidade, agora com a internet, com tantas mídias à nossa disposição, aquele reconhecimento nem sempre é o que nos convém. Muitas possibilidades que a vida nos apresenta no nosso dia a dia e que nós desejamos, mais nos prejudicam no futuro do que nos ajudam. O brilho dos prazeres que são momentâneos muitas vezes ofuscam a nossa visão sobre as escolhas mais prudentes a fazer. Às vezes nós desejamos muito alguma coisa que vai passar daqui a pouco, daqui a 10 anos, não vai ter importância nenhuma para nós. Não vai fazer diferença na nossa vida, mas nós nos empenhamos e tentamos e acabamos conseguindo aquilo, muitas vezes sacrificando uma outra parte da nossa vida, ou a família, ou amizades, ou o trabalho, ou o próprio corpo, a própria saúde física, para conseguir aquilo por pura vaidade. E esquecemos que nenhum de nós vai pular fases e alcançar a perfeição.
O aprendizado é construído. E para essa construção, nós só precisamos do básico, que é a perseverança e o bom senso. O restante vem. Colocar sempre em prática a regra básica que Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Ainda temos muito que evoluir, muito. E nesse caminho de evolução, nós temos também deveres a cumprir. São pequenos degraus esses deveres, não precisa ser salvar o mundo, né? Nenhum de nós vai aqui salvar o mundo, mas são pequenos degraus que nos treinam a cada passo, que fortalecem a nossa boa vontade, a nossa perseverança, o nosso desejo de melhora. Esse fortalecimento é que é importante. E no último parágrafo do nosso texto, Lázaro nos fala o seguinte: o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam o esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Muito bonito esse texto, né? Nosso caminho é a perfeição. Então, assim, para nós, o mais esperto a fazer, né, o mais acertado, é tentar aprender e melhorar tudo o que nos for possível. Atitudes nossas que hoje são automáticas, hábitos que nós já adquirimos pela repetição e alguns pela compreensão da sua necessidade, um dia já foram novidade, né? Nossos hábitos de higiene hoje, um dia foram novidade quando começaram. Nós não tínhamos esses hábitos de escovar os dentes, lavar os cabelos, limpar as orelhas, enfim, tomar banho todos os dias. Um dia isso já foi novidade. Não matar o outro que nos agride, né? Ter leis que nos dizem que isso é errado, também um dia foi novidade. Nem sempre foi assim. Era lícito matar, era lícito depredar a casa do outro, porque na lei de Talião, né? Já foi uma lei isso. Matou pela espada, vai morrer pela espada. Se um agredisse o outro, aquele que sobreviveu era assassinado pela família do outro. Isso era lícito, hoje não é mais assim. Nós já aprendemos muito, nós já sabemos que mesmo que eu tenha um carro que alcance uma velocidade muito grande, o limite de velocidade ele deve ser respeitado, porque existem outras pessoas, existem outras vidas que podem ser prejudicadas com esse meu excesso, além da minha própria vida. Então, discordar do outro ou sofrer uma agressão não me dá o direito, hoje, a uma vingança com o mal ainda maior. Eu não tenho esse direito. Hoje temos leis, sempre tivemos leis, mas hoje temos leis diferenciadas. Né? Existem regras de convívio, sempre existiram regras, mas nós vamos refinando a cada etapa das nossas existências, nós vamos refinando isso porque nós vamos nos tornando mais civilizados, mais sociáveis, graças a Deus, né? E como nos diz Lázaro em nosso texto, devemos refletir as virtudes do Eterno. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. Nossos deveres e leis mudam de acordo com a época, com a nossa evolução. E eles refletem o que nós somos, o nosso entendimento. As leis de Deus não. As leis de Deus são imutáveis porque são perfeitas.
não precisa desse ajuste, né? Nós é que temos que nos ajustar às leis de Deus e aprendermos a amar o nosso próximo, amar a Deus, amar a natureza, sermos gratos por tudo que recebemos, respeitar o planeta em que vivemos. Nós temos muito que aprender ainda, porque as nossas leis são falhas, mas as de Deus não. Então, quando nós desrespeitamos isso, nós somos infelizes, porque sofremos as consequências do nosso desrespeito, da nossa falta de compreensão com o mundo em que vivemos. Sofremos por doenças, sofremos com mudanças climáticas, com a falta de alimentos em alguns lugares, com a escassez de água, com um ar poluído, com as diversas formas de violência gerada pelo egoísmo, pela falta de respeito com o outro. E o mais interessante de tudo isso é que nada disso que eu acabei de falar é ruim. Podem ser momentos desagradáveis, mas são muito importantes no nosso aprendizado. No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que fala da lei de sociedade, Allan Kardec pergunta aos espíritos na questão 767: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? E os espíritos respondem: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso auxiliando-se mutuamente. E continua no finalzinho da questão 768. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos uns dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então, cada um de nós está escrevendo uma história. Cada um de nós está semeando, jogando sementes. E eu pensei em Allan Kardec quando ele nos mostra, através dos fenômenos das mesas girantes, lá no início da doutrina espírita e a comunicação dos espíritos, a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, né? Que é isso que ele vem provar. Então, se continuamos a existir, o que fazemos ou deixamos de fazer, nós levamos conosco. Nós somos aquilo que nós criamos. São as sementes que nós estamos jogando. Diante das leis de Deus, somos o que fizermos de nós e não o que nós mostramos em público. Então somos e sempre seremos a nossa mais importante obra. No nosso texto do Evangelho, Lázaro nos diz que Deus criou todos os homens iguais para a dor, a fim de que cada um de nós tenha consciência do mal que pode fazer. Mas que o mesmo não acontece com o bem, onde nós encontramos infinitas formas de o praticar. Nós sempre teremos oportunidades infinitas de fazer o bem que Jesus nos ensinou, mesmo que sejam pequenas atitudes, mesmo que sejam em sigilo, que ninguém fique sabendo. Muitas vezes não temos a oportunidade de auxiliar diretamente um irmão, mas fazemos uma prece por ele, fazemos uma vibração de amor, enviamos algum auxílio quando nos é possível, quando convém, e isso é uma melhora para nós, porque nos torna melhores, e o outro nem precisa saber. E é através dessa prática progressiva e permanente que nós vamos nos fortalecendo moralmente e nos melhorando. É assim que nós vamos crescer como indivíduos, como sociedade e futuramente como planeta.
porque somos uma célula de um organismo que envolve todo o nosso orbe. Cada um de nós é importante, cada um de nós tem uma função, cada um de nós influencia e é influenciado. Então, tudo que nós fazemos importa, tudo que nós deixamos de fazer de bem também importa. Então, meus irmãos, tenhamos coragem, bom senso, perseverança para darmos conta do nosso caminho, do nosso dever a cumprir. E que Deus esteja conosco, que Jesus abençoe a cada um de nós. Muita paz. Agradecemos assim a nossa irmã Vânia pelas palavras que trouxe para nós na noite de hoje, que nos fizeram refletir sobre a obrigação moral, e rogamos a Deus que a ampare. Que possamos então agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa bendita oportunidade que tivemos de estar aqui refletindo sobre essa questão tão importante para a nossa evolução espiritual. Que possamos, Senhor, não apenas estudar, mas interiorizar tudo o que aqui aprendemos para colocarmos em prática e assim efetivamente ser utilizado na nossa evolução espiritual. Agradecidos, possamos assim dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, rogando o teu amparo, Senhor, e o amparo dos espíritos amigos para toda esta semana que se inicia. Nós pedimos aos irmãos que vão participar dessa segunda parte da nossa reunião que possam estar sintonizados, elevando os seus pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga, e ouçam a música até o final, para que essas energias elas sejam direcionadas àqueles irmãos mais necessitados. Muita paz a todos, meus irmãos, e agradecidos por todos os que estiveram conosco aqui durante esta noite. Fiquem com Deus.